Exemplo de superação e simplicidade, o rato Remy, chaveiro em crochê, é um ótimo presente para quem acredita na perseverança e não desiste dos seus sonhos. Bora começar o tutorial? Nós vamos começar fazendo os membros. E a primeira opção de membro, você vai começar fazendo 8 correntes, deixei uma sobra de fio no início. Após as 8 correntes, eu vou virar, já dei a laçada aqui na agulha, vou pular uma alça e na próxima alcinha aqui de trás, eu vou começar fazendo um ponto médio. Na sequência, laço novamente, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço no mesmo espaço, faço novamente um ponto médio, uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Agora eu posso fazer uma correntinha, corto o meu fio e vou fazer um acabamento. A segunda opção, pessoal, de membros é utilizar uma miçanguinha, passar pelo fio aqui com auxílio de uma agulha de costura, dou 2 nozinhos aqui na ponta do fio, passo a miçanguinha, vou medir mais ou menos do mesmo tamanho do primeiro exemplo, tá? Mais ou menos com uns 5 centímetros no total. Eu vou deixar também uma sobra de fio, faço mais um nozinho aqui para prender a miçanga. E esta é a nossa segunda opção. Nas duas opções, faça 4 de cada um. Nós vamos fazer o rabo, então para isso eu faço um nó corrediço e na sequência 13 correntes. Corto e arremato o fio. Para o corpo do rato, eu vou iniciar com um nó corrediço e 13 correntes. Pulo uma corrente da base, na próxima correntinha vou virar e na alcinha de trás da corrente vou fazer 2 pontos baixos. Agora eu vou prosseguir fazendo 10 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base, pegando só a alça de trás.
Pronto, pessoal, fiz aqui os 10 pontos baixos. Aqui na última corrente, vou fazer 2 pontos. Agora, aqui do outro lado da corrente, vou pegar as 2 alças e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha por 10 vezes. Já vou escondendo a sobrinha de fio. Pronto, pessoal, terminei aqui a primeira carreira e para finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e finalizamos com 24 pontos. Para prosseguir, faço uma corrente e agora vamos fazer da carreira 2 até a carreira 5, ponto sobre ponto. Cada carreira com 24 pontos e fechando cada uma delas com um ponto baixíssimo. Já fiz aqui todas as minhas carreiras e agora, com o auxílio da agulha de tapeceiro, nós vamos costurar as pernas e também o rabo. Para prosseguir, na carreira 6, vamos começar com uma corrente, 2 pontos baixos aqui no início da carreira e nos 2 próximos pontos vou pegar as 2 alcinhas de fora e vou fazer uma diminuição. Vou prosseguir com esta sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes e vamos terminar com 18 pontos. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui na área de comentários que eu vou te responder. Agora vamos prosseguir da carreira 7 até a carreira 11, fazendo ponto sobre ponto. Cada carreira com 18 pontos baixos. Feche cada carreira com um ponto baixíssimo. Para esta carreira, nós vamos iniciar fazendo uma corrente, venho no mesmo ponto aqui da base, o primeiro ponto, faço um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição e sigo fazendo um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes
e vamos terminar a carreira com 12 pontos. Para esta carreira, vou fazer uma corrente e vamos prosseguir fazendo ponto sobre ponto. Vamos ficar no total com 12 pontos baixos e finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora você pode colocar um pouco de fibra sintética dentro do corpo do rato e não precisa colocar muito porque este é um amigurumi 2D. Para prosseguir, pessoal, nós vamos fazer a cabeça. Inicio fazendo uma corrente, venho aqui no primeiro ponto da base, faço um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos, no mesmo ponto da base. E vamos prosseguir fazendo um ponto aumento por toda a volta, por 6 vezes. E vamos ficar com 18 pontos. Agora vamos prosseguir da carreira 15 até a carreira 17 com ponto sobre ponto, cada carreira com 18 pontos baixos. Feche as carreiras com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo. Para a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes. Então, vou seguindo a sequência de um ponto, uma diminuição, até obter 12 pontos baixos. Para esta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto e ficamos no total com 12 pontos baixos. Feche com um ponto baixíssimo. Preencha esta primeira parte da cabeça com fibra de silicone. Para prosseguir, faço uma corrente, um ponto baixo, 2, e na sequência vou fazer uma diminuição e vou repetir esta sequência de 2 pontos, uma diminuição por 3 vezes no total, e vamos ficar com 9 pontos baixos. Aqui nessa próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto e vamos ficar com 9 pontos baixos no total.
Para esta carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 6 pontos baixos no total. Um ponto, uma diminuição. Para prosseguir, vamos fazer as carreiras 23 e 24, ponto sobre ponto, cada carreira com 6 pontos baixos. Antes de finalizar a carreira, aqui no último ponto baixo, vou desmanchar a minha última laçada, introduzo a agulha e fico com 2 alças. Agora eu vou fazer uma troca de cor para simular o nariz do rato. Passo por dentro das 2 alcinhas, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E para esta próxima carreira, vamos iniciar com uma corrente e vamos fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo. Deixo uma sobra de fio para o anel mágico invertido, faço uma correntinha. E estas 2 sobrinhas de fio, nós vamos fazer alguns nozinhos e colocar aqui para dentro do corpo do rato. E na sequência, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o anel mágico invertido. E já tem vídeo aqui no canal, vários que eu mostro como fazer, tá? Você vai pegar apenas as alcinhas de fora de cada um dos pontos e vai passar a agulha dessa forma, em seguida fechar, puxar para fechar o anel, introduz a agulha no mesmo espaço e sai em qualquer local. Agora eu vou mostrar como fazer os olhinhos. Começo com o anel mágico e faço 6 pontos baixos aqui dentro. Na sequência, eu vou fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Utilizo uma miçanga para a parte de dentro do olho. Para fazer as orelhas, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Não precisa deixar uma sobra de fio tão grande, tá? Como eu deixei aqui no início. E para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fecho
e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com um total de 9 pontos. Para a última carreira da orelha, vamos prosseguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. E na sequência, vamos fazer 3 aumentos. Então, aqui no próximo ponto, faço 2 pontos. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos. E no terceiro ponto, faço 2 pontos baixos. Ficamos, então, com 3 aumentos. Sigo fazendo 3 pontos baixos e fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E vamos ficar com 12 pontos baixos. No final, deixe uma sobra de fio para a costura. Para fazer o queijo, nós vamos iniciar com um anel mágico e 2 correntes. Na sequência, faço 2 pontos altos aqui dentro do anel mágico, uma correntinha e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Repito novamente uma corrente, 3 pontos altos, uma correntinha. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui na corrente, na segunda corrente, tá? Para a segunda carreira, eu vou virar minha peça e aqui no primeiro espaço faço um ponto baixíssimo, 2 correntes e faço 2 pontos altos aqui dentro, uma correntinha e aqui no mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, no próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. E agora, pessoal, faço uma corrente e no próximo espaço, novamente faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, no mesmo espaço, mais 3 pontos. Faço uma corrente. Agora, faço um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, no início da carreira. Viro o trabalho, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço, 2 correntes, laço e faço 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, uma corrente, laço e aqui no próximo espaço dentro do leque vou trabalhar 3 pontos altos, faço uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente, aqui no próximo espaço faço 3 pontos altos. Faço uma corrente dentro do leque, aqui no espaço da corrente,
faço 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, uma corrente, no próximo espaço faço 3 pontos altos apenas, faço uma correntinha, no próximo espaço aqui dentro do leque faço 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, alongo o fio e vamos fazer um acabamento. Faça duas partes iguais, coloque verso com verso e agora nós vamos costurá-las. Vou colocar, identificando aqui os mesmos pontos e vou passar sempre na mesma direção, pegando as duas alças de cada ponto, de cada lado do queijo. Então, nós vamos seguir desta forma até finalizar toda a volta. Já costurei os bracinhos aqui, bem antes de começar a cabeça, tá? Uma carreirinha antes. E agora eu vou mostrar como costurar as orelhas. Eu vou pular mais ou menos uma carreira aqui, depois que eu colei os olhinhos. E vou costurar aqui as minhas orelhinhas. Se você preferir, você pode pular mais uma carreira após os olhos, tá? E aqui fica ao seu critério, tá bom? E a costura é super simples. E aqui por trás, ó, pegando apenas uma alça do ponto, nós vamos fazer um ponto de acabamento. E na sequência, passar essa sobrinha aqui para a parte inferior da cabeça e colocar a outra. Quando colocamos as duas, nós vamos fazer aqui alguns nozinhos com as duas sobrinhas de fio e vamos esconder aqui por dentro da peça. De forma opcional, você pode utilizar um pouco de tinta para tecido na cor rosa e pintar aqui a parte interna das orelhas. E para esta primeira opção, que nós vamos fazer aqui com a parte do queijo, você pode passar algumas miçangas por um fio e depois costurar aqui na parte de cima do queijo.
E depois, pessoal, é só colocar um pouco de cola de silicone aqui na parte de baixo da cabeça e colar aqui no queixo. Para a segunda opção, onde não vou usar o queijo, eu vou utilizar 2 argolas para chaveiro e na sequência vamos prender uma argola menor aqui na parte do nariz para dar maior sustentação à peça e na sequência, com um fio branco, nós vamos costurar esta primeira argola aqui na parte de baixo da cabeça, já simulando os dentinhos do nosso pequeno rato. Aqui você pode dar quantos pontos você achar necessário para ficar bem preso a peça. Após dar os pontinhos, pessoal, ficar bem preso aqui na argola, eu vou dar 2 nozinhos aqui com as sobrinhas de fio. Na sequência, vou esconder aqui por dentro da peça e também vou passar um pouco de cola para tecido aqui na parte dos dentinhos para ficar mais firme, tá? Então, eu passo bem pouco e quando secar vai ficar totalmente transparente aqui no trabalho. Se você gostou, já deixa o seu like, também inscreva-se aqui no canal, porque além dessa ideia, tem várias outras que você vai se apaixonar. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Até mais!